Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro Alexandre de Moraes determina a abertura de investigação contra o senador Marcos Duval. Justiça Federal autoriza e Marinha afunda porta-aviões desativado que tinha sido impedido de atracar no Brasil e no exterior. E bombeiros encontraram o corpo do homem que estava desaparecido após o carro cair em um córrego na Grande São Paulo. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Os bombeiros encontraram o corpo de um homem que havia desaparecido há 2 dias na Grande São Paulo. O carro em que ele estava caiu num córrego durante uma chuva forte. O corpo de Sandro Dias da Silva foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na margem deste córrego, em Guarulhos. O homem, de 26 anos, era um dos 3 ocupantes de um carro que capotou e caiu na água em Arujá, também na região metropolitana, durante um temporal na quarta-feira. O motorista contou que voltava do trabalho com 2 amigos, quando o veículo aquaplanou e ele perdeu a direção. Ao cair no rio, o teto do carro serviu de apoio para ele e outro colega. Porém, Sandro desapareceu. Os 2 sobreviventes tiveram que nadar por 2 quilômetros até conseguir sair da água. Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, na noite do acidente choveu cerca de 36 milímetros na região. É um nível de chuva considerado alto e que aumentou o volume de água no córrego. Apesar disso, segundo a Defesa Civil, a causa da morte foi registrada como acidente de trânsito. Pelo balanço oficial da Defesa Civil, desde dezembro do ano passado até agora, 24 pessoas perderam a vida diretamente por causa das fortes chuvas no estado de São Paulo. Fiscais da Receita Federal apreenderam cerca de R$500 milhão em drogas e anabolizantes na central de distribuição dos Correios no Rio de Janeiro. O repórter Marcos Marinho tem as informações. Boa noite, Marcos. Oi, Adriana, boa noite para você. Essa foi uma ação desencadeada pela força-tarefa formada por fiscais da Receita, policiais civis e também equipes dos Correios que tem por objetivo combater o tráfico de drogas por meio de encomendas postais. Nos cerca de 100 pacotes apreendidos foram encontrados anabolizantes, drogas sintéticas, remédios controlados para emagrecer e até mesmo carregadores de pistolas. Segundo os investigadores, os criminosos embalavam todo esse material com folhas de papel carbono para driblar os agentes e assim conseguirem passar sem serem detectados pelos equipamentos de raio-x. Agora, todo o material apreendido será encaminhado para as forças policiais que vão prosseguir com as investigações. Segundo os fiscais, os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro eram os principais destinos destas encomendas. Adriana. Obrigada, Marcos. Boa noite para você. Bom trabalho. Foi preso no Paraguai um traficante da maior facção criminosa do Brasil. Ele era responsável por fornecer armamento para quadrilhas do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu em Salto del Guairá, cidade que faz fronteira com o Brasil. Policiais paraguaios invadiram a casa na periferia da cidade. No local foi encontrado Orlandino César Moreira, o cara gorda ou Cezinha. Chefe do PCC, Orlandino tinha 2 mandados de prisão em aberto no Brasil. A investigação contou com o apoio da Polícia Federal Brasileira. Segundo as autoridades paraguaias, o criminoso coordenava o fornecimento de drogas e armas para facções criminosas do Rio de Janeiro. Orlandino já foi extraditado do Paraguai para o Brasil. Ele foi entregue à Polícia Federal Brasileira agora à noite. Tomou posse nesta sexta-feira o novo comandante da Polícia Militar de São Paulo. A cerimônia aconteceu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, zona norte da capital. E teve a presença de autoridades estaduais, entre eles o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio de Freitas. Se a gente quer atingir o progresso, nós precisamos de ordem. E quem está pronto para garantir, para ajudar na conquista da ordem, na manutenção da ordem, justamente a Polícia Militar. Após 8 meses à frente do comando da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Ronaldo Miguel Vieira transmitiu o comando para o coronel Cássio Araújo de Freitas. Hoje é dia de agradecer, pois tenho a certeza do dever cumprido. Primeiramente, agradeço a Deus
por ter me permitido chegar até este vitorioso momento e ter tido a oportunidade de comandar a nossa força pública. O novo comandante tem 53 anos e ingressou na corporação em 1990. Ele já esteve à frente da Rota, tropa de elite da Polícia Militar Paulista. E agora vai comandar o maior efetivo policial do país, com cerca de 80 mil PMs. Os nossos indicadores de produtividade eles estão aumentando, o que para nós é bastante importante. Com pessoas presas, pessoas abordadas, o número de mandados de busca e apreensão, drogas apreendidas, armas apreendidas, tudo isso nós estamos com uma elevação já nesse mês de janeiro. O coronel Cássio de Freitas assume o comando geral da Polícia Militar com o desafio de garantir mais segurança. O estado de São Paulo registrou alta nos crimes de homicídio doloso no ano de 2022, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Os assassinatos tiveram alta de 7,2% em relação a 2021. Foram 2.909 casos ao longo do ano passado, o equivalente a 8 por dia. Os latrocínios, os roubos seguidos de morte, também cresceram, assim como os roubos e os furtos. Nós já começamos a fazer algumas operações com um desenho diferente, operações concentradas nos locais onde nós temos os maiores indicadores criminais. E nós estamos fazendo também algumas operações, aí tem um fator inovador nisso, que é a busca antecipada por indivíduos que estão condenados pela justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de uma investigação sobre as declarações do senador Marcos Duval. O parlamentar afirmou ter participado de uma reunião em que foi arquitetado um plano para gravar Moraes. O Matheus Scavazini traz as informações direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Adriana. Segundo Moraes, Marcos Duval apresentou 4 versões diferentes do caso à Polícia Federal. E por isso devem ser apurados os crimes de falso testemunho, calúnia e coação no processo. O senador admitiu que forneceu informações falsas para confundir a imprensa. Moraes afirma que foi procurado por Duval, que contou ter sido abordado pelo então deputado federal Daniel Silveira e por Jair Bolsonaro para gravar conversas comprometedoras com o ministro. O objetivo seria impedir a posse de Lula. Por outro lado, o senador pediu à Procuradoria-Geral da República o afastamento de Alexandre de Moraes da relatoria dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que investigam os atos antidemocráticos. Duval quer incluir na investigação as mensagens trocadas entre ele e o ministro do Supremo e argumenta que Moraes não deve ser relator em um inquérito do qual ele pode fazer parte. Adriana. A gente segue acompanhando, Matheus. Obrigada pelas suas informações. Boa noite. O partido Rede Sustentabilidade protocolou uma representação no Conselho de Ética no Senado contra o senador Marcos Duval. A sigla denuncia a quebra de decoro parlamentar e irregularidades no exercício da função, pedindo, inclusive, a perda definitiva do mandato dele. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira de mais um evento na Flórida, nos Estados Unidos. Bolsonaro foi recebido por apoiadores na chegada ao auditório que fica no resort de propriedade do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O evento foi promovido pela organização conservadora Turning Point USA. No discurso, Bolsonaro criticou a equipe de primeiro escalão escolhida pelo presidente Lula. Vocês acompanham o que está acontecendo em nossa pátria. Só falo uma coisa, compare os meus ministros os ministros que temos no momento no Brasil. O ex-presidente ainda ironizou uma promessa de campanha do petista. A promessa de um paraíso aqui na Terra. E quer cerveja? O Brasil está vendo muito bem. Não consigo entender quais foram os motivos e resolveu ir para a esquerda. Bolsonaro pediu auxílio aos apoiadores para convencer eleitores da esquerda de que a escolha na última eleição não foi a certa. Eu não culpo os eleitores de esquerda por isso, que afinal de contas foram doutrinados nas escolas para seguir essa linha. Mas tem que ser o trabalho de cada um de nós para mostrar a essas pessoas que elas estão no caminho errado. Nós sabemos que a esquerda busca
igualar a população, mas igualar na miséria. Bolsonaro também fez críticas à atuação do Poder Judiciário brasileiro. Infelizmente, não raras vezes, o Poder Judiciário tem legislado no Brasil. A denúncia do senador Marcos Duval sobre um suposto plano arquitetado pelo ex-deputado Daniel Silveira não foi comentada nesta sexta-feira por Bolsonaro. Segundo o Duval, o ex-presidente fez parte de uma reunião entre os três, em que Silveira teria sugerido grampear o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. A Marinha do Brasil afundou no fim da tarde desta sexta-feira um porta-aviões que estava desativado e impedido de atracar no país. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou um pedido do Ministério Público Federal que pedia a suspensão do afundamento do porta-aviões em São Paulo, alegando o risco de danos ambientais. No casco da embarcação, há grande quantidade de amianto e outras substâncias tóxicas. O afundamento ocorreu de maneira planejada e controlada, com o uso de explosivos, a 350 quilômetros da costa. A embarcação foi aposentada e comprada por uma empresa turca para ser desmontada. Só que a Turquia também tinha revogado a permissão para que o navio fosse para lá. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você.